Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bonsai Horizonte Verde. Hoje é mais um episódio da série Dia a Dia no Bonsai. Eu separei 3 plantas aqui que eu quero trabalhar. É um ficus, essa primeira planta aqui. Essa plantinha aqui. Detalhe, mais uma das plantas que foram feitas por estaca, né? Então ela era uma simples estaquinha assim, né? Aí com o passar dos anos, trabalhando, adubando, cuidando da planta, regando de forma adequada, enfim, né? Tendo todos os cuidados necessários ali, hoje ela está se tornando aí, poderia se dizer que ela já é um pré-bonsai, né? Mas ainda tem bastante coisa para ser trabalhada. Então hoje eu vou fazer uma podinha nesse ficus aqui, é o ficus microcarpa, né? Ou retusa. Então aqui a gente vai seguir fazendo aquela podinha de manutenção e de estruturação também, né? Porque ela ainda não está com a estrutura dela já formada, né? Então eu tenho que endaramar essa planta, né? Tenho que dar um caminho mais certo para ela, né? Uma direção, digamos assim. Mas hoje eu vou fazer só essa podinha mais aérea aqui mesmo, uma podinha assim mais de manutenção, sabe? Então aqui eu vou cortando aqui no primeiro par de folhas. Eu quero ver se alguns galhos eu consigo uma brotação um pouco mais atrás, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse galho aqui, ó. Ó, ele está muito comprido, tá vendo? Ó? Deixa eu ver se eu consigo baixar esses aqui para vocês verem bem. Ó. Esse galho aqui. Olha o tanto que esse galho tem aqui de espaço onde não tem brotação. Então eu vou cortar aqui no primeiro par de folhas aqui em cima para ver se eu estimulo uma brotação um pouco mais atrás aqui, ó. Porque eu quero essa brotação mais aqui, né? Para que a planta fique um pouco mais compacta, né? Então eu vou fazer a podinha aqui e aguardar a resposta da planta. Como torcer para que ela brote mais atrás, beleza? É sempre um motivo de alegria você poder pegar uma planta como essa aqui, né? Uma planta aí que já tem um certo desenvolvimento, uma certa maturação, você pegar e trabalhar ela, né? Porque, como eu falei, isso aqui era uma estaquinha. E hoje ela é uma planta já com uma certa estrutura, né? E isso traz alegria. E eu sempre digo para vocês, né, que a alegria não é só do resultado final, né? Mas é também do processo. Então, é sempre muito bom a gente poder trabalhar plantas assim que foram iniciadas do zero, né? E a gente vai acompanhando o progresso ali delas, né? O desenvolvimento. Isso realmente é muito, muito legal. De estaca também, eu creio que eu tenho mais umas 3 ou 4 plantas, assim, mais ou menos nesse nível aqui de cultivo, né? Que foram todas geradas a partir de um galho, a partir de uma planta comprada, e dessa planta eu fui fazendo estacas e tal. E hoje eu tenho essa aqui e devo ter mais umas 3 ou 4. Por isso que eu falo, a gente tem que perseverar na estaquinha. Vale a pena e é de muito aprendizado. Quando a gente começa do zero, há muito aprendizado nisso, né? Mas a gente vai matar muita planta também. Aí que entra o segredo, né? Que é a perseverança. A gente perseverar no cultivo e não desistir. Ela tem bastante coisas aqui, bastante trabalho ainda a ser feito nessa planta, né? Tem alguns galhos que precisam ser melhores definidos, galhos que estão crescendo na mesma direção, tem que fazer uma seleção, né? Fazer uma escolha.
mas isso eu vou fazer mais para frente. Esperar a planta dar a resposta dessa poda aqui, né? Vou fazer uma adubação também. E mais futuramente, eu venho fazendo uma outra poda, fazendo seleção de galhos. O Diogo Snyder, do canal Bonsai Sul de Minas, ele falou algo interessante a respeito do bonsai, né? O bonsai, cada intervenção que você faz, você monta é como se fosse um quebra-cabeça, você monta um pedacinho daquele quebra-cabeça, né? Então você faz a manutenção, né, seja uma poda ou qualquer outra, né? Você faz a manutenção, aguarda a resposta da planta, depois que ela responder, ela vai ramificar. Depois você vem, faz a manutenção de novo e assim você vai montando pedacinho por pedacinho da planta até que ela se torna realmente uma bela planta e pode ir para um vaso de bonsai. Aqui, pessoal, isso aqui tá meio confuso, tá vendo? Os galhos se cruzando, né? Esse galho aqui com esse galho aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um galho muito comprido aqui, ó. Esse galho aqui eu vou tirar fora, esperando que esse aqui agora ramifique, né? Ele estava muito comprido aqui por meio. Agora esses dois aqui, eles vão me dar ramificações mais próximas da base aqui, né? Ou seja, mais atrás e de forma bifurcada aqui, ó. Antes tinha 3 galhos aqui, agora só tem esses dois aqui, ó. Aqui também eu tiro. Esse galho está me incomodando bastante, porque ele está tá muito comprido, sem ramificação. Mas eu não posso arriscar tirar ele aqui agora, sabe? Ele é um galho muito fino. Se ele fosse um galho mais grosso, eu faria uma poda e seria quase 100% de garantia que ele ramificaria, que brotaria, né? Mas como ele é muito fininho, eu não sei. Então eu prefiro, por enquanto, deixar ele ali. Pessoal, é isso aí. Na questão de poda, por enquanto é isso, tá? Ela não ficou bonita, né? Mas é assim, eu tenho que esperar agora a resposta que a planta vai me dar depois dessa poda aqui, para mim depois vir na próxima manutenção e fazer uma seleção de brotos, de galhos, e assim a gente vai montando esse quebra-cabeça, pedacinho a pedacinho. Mas por hoje, na questão de poda, é isso aí. Agora eu vou fazer uma adubação para que a resposta dela seja potente e rápida. Beleza? Tá aí, pessoal. Plantinha número 1, podada e adubada. Beleza? Aí agora eu vou fazer uma rega nela, né? E a gente vai partir para planta número 2. Aqui, pessoal, ó, essa é a plantinha número 2. Para quem não conhece, é uma cítrica. Aqui em Joinville, ela é conhecida como Chin-Chin ou Quincan, que é aquela mini laranjinha. Não é aquela menor de todas, né? Porque aquela menorzinha parece que é a Quinzu, que é a menor laranjinha, né? Essa aqui ela é um pouquinho mais oval, assim, né? Mais compridinha. A Quinzu ela é arredondada e menor ainda, né? Então essa aqui é uma planta, essa aqui eu ganhei do meu filho, né? Ele falou, ó pai, eu comi uma laranjinha e trouxe a semente para o pai plantar. Então foram 3 sementes e essa aqui foi a que sobreviveu. Então eu estou guardando com bastante carinho e vou colocar agora num vaso um pouquinho maior, né? Que as raízes já estão saindo ali, ó.
Então, tá na hora dela ir para um ambiente um pouco maior. E eu não tenho um vaso que seja ideal para ela no momento. Porque ou eu tenho um vaso muito grande, ou eu teria esse aqui, ó. Mas eu creio que não vai fazer muita diferença, sabe? Teria que ser um recipiente um pouco maior. Então eu tenho esse saquinho aqui, ó. Ele é um pouquinho maior que aquele vaso, um pouquinho mais fundo, né? E eu acho que no momento aqui vai ser o ideal para essa plantinha aqui. Eu vou colocar o substrato que eu já tenho pronto ali. Vou colocar aqui dentro um pouco. E depois eu vou colocar a plantinha aqui. Aí, pessoal. Agora eu vou pegar a plantinha. Tirar com cuidado aqui, né? Ela tá bem enraizada. Então tá na hora dela ir para um recipiente maior para se desenvolver, né? Ela pegou a telinha aqui, ó. Cresceu uma raiz grande ali, ó. E agora eu vou ter que cortar essa raiz grande ali. Só que daí eu vou perder muita raiz se eu cortar ali. Mas eu vou cortar. Eu vou arriscar. Mas eu não queria perder essa plantinha de jeito nenhum, porque é a única que eu tenho da espécie. Já é a terceira vez que eu tento cultivar ela e eu acabo perdendo. Ó, pessoal, aqui ó, como eu tirei sempre aquela mesma fala, né? Tirou raízes, tira também a parte aérea, né? Então, como eu tirei aqui, ó, olha o tanto de raiz que saiu. Essa raiz aqui era a maior fonte de absorção de água e nutriente da planta. Então eu tirei ela. Então agora sobrou menos, sobrou aí 30% talvez. Então se eu deixar essa mesma quantia de folhas aqui, vai exigir muito da planta. E não vai ter raiz suficiente para isso. Então eu vou baixar um pouco aqui. Vou colocar aqui, ó. O primeiro par, segundo, terceiro, quarto parzinho de folhas. E as folhinhas de cima eu vou cortar pela metade, ó. Vou cortar essas 4 de cima aqui, ó. Então ficou assim. Agora eu vou pegar aqui o que será o novo recipiente dela, né? Eu já previamente coloquei substrato aqui. Vou dividir as raízes da melhor forma possível ali, né? E vou completar. Não vou deixá-la muito superficial, muito para cima, para que ela não corra o risco de desidratar, né? Vou deixar ela um pouquinho mais funda ali. Aperto um pouquinho assim, né? Para ela sentar e completo até em cima. Então ficou assim, ó. Certo? Agora eu vou regar ela, colocar num lugar onde não pegue sol direto, né? Para que ela não desidrate e eu não acabe perdendo ela. Beleza? A terceira planta de hoje é esse buchinho, Buxus sempervirens, é o nome científico. Eu diria que essa planta aqui, ela é uma das plantas mais diferentes que eu tenho assim. Ela não tem um estilo definido, pelo menos assim dentro da escola tradicional ali de bonsai, dos estilos, né? Eu desconheço. Talvez ela se aproxime aí de um literate, né? Ou algo nesse sentido assim. Mas ela é diferenciada. Eu não sei ainda direito o que fazer com essa planta, na verdade, né? Mas ela já foi bem diferente, né? Hoje ela já está pelo menos com um caminho. O que eu pretendo fazer com ela, a princípio, é triangular ela aqui, né? Triangular. Estou selecionando aqui os galhos, né? Deixando essa parte aqui fortalecer um pouco mais que essa, mas a tendência sempre é essa aqui ficar mais forte, né? Essa aqui eu geralmente deixo mais galhos para fortalecer esse galho aqui, eu quero que ele engrosse um pouco, né? E aqui eu mantenho ele mais baixo, né? A princípio é isso.
Aí toda vez que eu faço intervenção, eu venho, faço uma seleção de brotos ali, né, de ramos, e assim eu estou conduzindo ela, né. Ela tem aqui uma parte morta, né, mas ainda precisa ser trabalhada com a ferramenta correta, né. É fazer de fora a fora aqui, ó. Isso aqui passar para o outro lado. Ele ficar um vão aqui, sabe? Esse é o meu objetivo aí com essa parte da madeira da planta aqui. Mas, por enquanto, que eu não posso mexer ali, eu vou fazendo a manutenção básica nela, né? Então aqui eu quero ver se eu tiro essa graminha aqui, sabe? Esse matinho que cresce. Eu acho que é esse que o pessoal chama de trevinho, não, né? Mas esse aqui também, ele toma conta do vaso. Toma conta, ele é rasteiro, mas ele vai tomando conta do substrato. Ele vai dominando aqui o ambiente, né? Então eu vou mexer um pouco nesse substrato aqui para descolar essa ervinha aqui, esse matinho. E assim vai ficando mais fácil para mim puxar ele, ó. Ó, pessoal. Daí eu vou fazendo aquela limpezinha que vocês já sabem, né? Que eu sempre faço nos vasinhos, né? Quando eu venho fazer a manutenção, né? E é assim, pessoal, tem que fazer. Se eu falar para vocês que eu gosto de fazer, de tirar o matinho e deixar o substrato sempre limpo, não gosto. Tem dias que a gente tá mais inspirado, mas tem dia que a gente tá mais cansado, né? Mas tem que fazer, né? Porque se é pra gente ter a plantinha, e a plantinha é totalmente dependente da gente, né? Porque como eu falei, na natureza ela sabe se virar, né? Ela busca nutriente, ela busca água, umidade. Aqui não, aqui a gente limita ela num recipiente, então ela é totalmente dependente da gente, né? Tanto para pegar sol, pegar chuva, ser regada, ser alimentada com adubo, né? Então ela precisa realmente desse cuidado e dessa manutenção. Já que eu estou mexendo aqui no substrato, né? Eu vou aproveitar e vou adubar ele. Vou mudar a sequência, né? Geralmente eu mexo na parte aérea e depois eu mexo na parte de substrato, de adubação. Mas essa aqui eu vou inverter. Agora sim, vamos para a parte aérea. Eu vou começar por aqui, dando uma boa reduzida aqui. Aqui também, ó. Esse galho aqui, ó, é um galho que está muito comprido, ó. E eu quero uma brotação mais aqui assim, né? Nessa região aqui, ó. Porque se eu depender só dessa brotação aqui, até ela se ramificar uma, duas, três, quatro vezes, ela vai vir aqui assim. Ela vai ficar muito comprida. Eu preciso de uma brotação mais aqui atrás. Então, é uma questão de espera mesmo, de paciência e espera, né? Eu vou fazendo a manutenção e com o tempo eu vou esperando essa brotação aparecer por aqui, beleza? Hoje eu não vou fazer uma poda assim muito minuciosa, sabe? Eu só vou meio que arredondar essa planta aqui mesmo, né? Geralmente eu faço uma poda de estruturação, é uma poda mais detalhada, né? Com bastante seleção de brotos, de folhas, de ramos.
E a outra poda eu faço uma poda mais menos criteriosa, né? Uma poda mais comum, mais para arredondar a planta. Então eu faço uma detalhada e uma mais simples, né? É assim que eu vou alternando as minhas podas. Hoje vai ser quase que uma topiaria, né? Essa é a diferença, né, da topiaria e de uma poda detalhada, né? Topiaria você vai ali e arredonda, né? Aquilo que geralmente, aquele tipo de poda que se faz em cercas vivas, né? E uma poda do bonsai, ela é diferente, né? Porque ela tem um objetivo, né? Ela tem um objetivo de de estruturação, um objetivo de manutenção, às vezes um objetivo de brotação num lugar específico, né? Então, essa é uma das grandes diferenças da poda de uma planta que está sendo trabalhada para se tornar bonsai e de uma planta que tem o objetivo só de ficar redondinha, né? Mas como eu falei, hoje eu vou fazer essa poda mais redondinha mesmo, tá? Esperando vir brotações aí mais internamente. Né? Geralmente vocês já viram alguns vídeos aí, né? Que eu faço aquela poda onde eu tiro folhas axilares, uma poda bem detalhada mesmo, né? Mas hoje eu não vou fazer. Eu tô gravando esse vídeo domingo à noite, então eu não vou me prolongar muito, não. Amanhã é dia de começar de novo a rotina. Pessoal, é isso aí, ó. Essas foram as 3 plantinhas de hoje, né? Por isso que é o dia a dia no bonsai, né? Vocês acompanham assim as manutenções, as intervenções que eu faço aqui e nem sempre tem um resultado legal, maravilhoso, né? Às vezes é só uma coisa bem comum mesmo, mas coisas que são comuns, mas são necessárias no cultivo dessas plantas, né? Então, é uma podinha aí de manutenção, é às vezes uma poda um pouco mais detalhada, é uma plantinha que precisa ir para um ambiente maior, né, um vaso maior, para que ela venha a se desenvolver mais, né, porque já ficou pequeno o recipiente que ela estava. São essas coisas aí, por isso que o nome da série é Dia a Dia no Bonsai. É como se fossem os bastidores aqui do cultivo. Beleza? Eu vou pegar ali de novo as 3 plantinhas. Então tá aqui, pessoal, as 3 plantinhas que foram trabalhadas hoje, né? Eu espero sempre que de alguma forma isso tenha agregado aí um conhecimento, às vezes em inspiração para você que pensa em cultivar bonsai, a começar a cultivar, a começar a ter um bonsai, seja a fazer a sua estaquinha, a perder o medo de fazer um transplante, enfim, de alguma forma eu torço para que esses vídeos, né, todos os vídeos que eu publico, eles venham a agregar algum tipo de conhecimento, nem que seja apenas uma inspiração aí para o cultivo, beleza? Por hoje é isso, eu agradeço a vocês que assistiram, tenham uma boa semana, fiquem em paz, só por hoje, valeu!